Graça e paz a todos. Eu mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da presença de Deus. A presença de Deus, ela muda tudo. A presença de Deus, ela é um divisor de águas. Foi assim diante do Mar Vermelho. Quando Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho, na verdade, o que determinou ali a divisão do mar foi a presença onipotente de Deus ali. Então Deus, ele é um divisor de águas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele faz aquilo que aos olhos dos homens é impossível até de se imaginar, mas ele torna real. O poder de Deus é ilimitado, mas nós limitamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Somos nós que limitamos. E Deus, Ele sempre tem o melhor para nos entregar, para fazer acontecer nas nossas vidas. A cura de uma enfermidade, a porta que não se abre, as lutas que não terminam, a noite que não tem fim, a tristeza que insiste em permanecer, tudo isso, aos olhos humanos, são fatores limitantes, que nos limitam, mas não são limitantes diante de Deus, porque o poder dele é ilimitado. E muitos não provarão o poder de Deus, não provarão a essência de Deus, não viverão uma nova história, porque não estão dispostos a deixar o sobrenatural de Deus vir sobre as suas vidas. Precisamos entender que a presença de Deus, ela é algo que não podemos mensurar ou imaginar a eficácia da presença de Deus na vida do homem. Quando Moisés estava ali no Monte Horebe, e de repente aquela sarça, ela ardia em fogo. Talvez aos olhos de Moisés era mais uma sarça que estava se queimando, porque no deserto havia muitas sarças, e por causa do calor causticante do dia e pelo fato de estarem secas, acabavam pegando fogo. E talvez Moisés ali acreditou que ali era mais uma sarça que estava em chamas.
Mas de repente Moisés percebeu que havia algo de diferente naquela sarça. Havia algo de sobrenatural ali no meio daquele fogo, porque aquele fogo, ele ardia, mas não consumia aquela sarça. Ali Moisés teve uma representação do poder limitado de Deus. Tanto que quando Moisés se aproximou, o Senhor disse a Moisés: Moisés, tire as tuas sandálias, porque o lugar que tu pisas é santo. Nós podemos ver que homens tiveram este privilégio de provar da presença onipotente de Deus. Homens tiveram o privilégio de ver Deus operar de uma forma metafísica e sobrenatural. É por isso que nós temos um compêndio literário com 66 livros chamado Bíblia, para que nós venhamos tomar conhecimento de toda essa trajetória entre Deus e o homem. Uma história relatada entre os livros e capítulos e versículos da Bíblia. Histórias que aos nossos olhos humanos parecem impossíveis de se acreditar, mas sabemos que é o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos faz crer e confiar e dar credibilidade a esta palavra. Mas também muitos no nosso tempo agora tivemos a oportunidade de provar do poder de Deus. Eu tive a oportunidade de provar diversas vezes do poder de Deus, de ver Deus se manifestar na minha vida de uma forma metafísica, com poder e autoridade. Eu que alguns anos atrás, em um dia chuvoso, trabalhando ali sozinho, debaixo daquela garoa, comecei a falar com Deus. Eu não tinha nada, não era ninguém. E debaixo daquela garoa, eu falei com o Papai do Céu, e ali eu relatei toda a minha insatisfação pelaquela vida, por estar vivendo aquela vida, e as minhas lágrimas, elas ali se misturavam com a água da chuva que corria sobre o meu rosto. E então, naquele ano de 2006, Deus começou a reescrever uma nova história na minha vida. O Senhor começou a redigir um novo contexto sobre a minha vida. Mas eu dei o primeiro passo diante do Senhor. Eu busquei a face do Senhor. Eu me direcionei até a presença de Deus. Eu fui buscar a presença de Deus. E até hoje não desejei mais sair dela. Não desejei mais sair debaixo da presença do Pai.
porque tenho vivido e provado todos os dias o poder de Deus sobre a minha vida. Se eu for relatar tudo que Deus fez na minha vida, toda a trajetória ao qual Ele me permitiu poder caminhar nesses últimos 14 ou 15 anos, certamente dará para escrever um livro. E eu louvo a Deus por isso, porque eu posso dizer que a presença dEle é manifestada na minha vida todos os dias. A presença de Deus, ela muda a história. A presença de Deus, ela traz transformação, ela traz novidade de vida. A presença de Deus é a luz no meio das trevas, é o calor no dia frio, é o refrigério no dia quente, é a alegria no meio da tristeza, é a paz em meio à guerra. Eu quero aqui ainda meditar num texto bíblico que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, aonde vamos ler alguns versículos de forma aleatória. O versículo 2 do capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: E Eucana tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo de número 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tão mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora, no versículo de número 20, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Capítulo 2 agora, e versículo de número 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e ela teve ainda 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, o poder de Deus que vem acompanhado da sua presença muda toda a história. Muitos querem
provar do poder, da graça, da misericórdia de Deus, mas não querem provar a presença de Deus. Os milagres, eles nunca chegarão primeiro. Não são os milagres que abrirão caminho para que o poder de Deus se aproxime de nós, a presença de Deus venha até nós. Pelo contrário, é a presença de Deus que tem que chegar em primeiro lugar na nossa vida. E certamente o Senhor abrirá caminho para que as suas bênçãos, as suas promessas cheguem até nós. Ana provou do poder e da presença de Deus sobre a vida dela. Ela era estéril, se sentia inútil, envergonhada diante do seu esposo, e principalmente porque ali a sua rival, aquela pessoa com quem ela dividia o seu marido, tinha filhos, e isso alegrava o seu marido, o seu esposo, e ela não podia lhe dar da mesma alegria. Mas o Senhor chegou na vida dela, ela fez um voto, o Senhor se alegrou com a oração dela, ela atraiu a presença de Deus sobre ela. E nós vimos ali que ela pediu apenas um único filho. E através desse filho, que era Samuel, que mais tarde seria profeta diante de Deus, através desse pedido, o Senhor abriu a madre de Ana, e outros filhos ela concebeu. A presença de Deus faz isso na nossa vida. A presença de Deus é como bênçãos, sacudidas e recalcadas, cheias e transbordantes. Então, viva o melhor de Deus. Atrai a presença de Deus sobre a tua vida. A presença de Deus pode mudar toda a sua história. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.